Ela saiu de casa tarde da noite, sem saber que alguém já a observava nas sombras. Calçadas vazias, luz fraca dos postes, poucos rostos desconhecidos passando ao longe. Parecia apenas mais uma noite comum na cidade, quase aconchegante. Mas, passo a passo, ela simplesmente desaparece. Câmeras de segurança ainda captam sua silhueta. E então, silêncio. As imagens somem. As mensagens cessam. O telefone se cala. A cidade, como um predador silencioso, a engole sem deixar rastros. O que começou como uma noite inocente entre estudantes se transforma no início de um pesadelo real. E quanto mais a investigação se aprofunda, mais claro se torna. Nada é simples. Nada é seguro. Tudo é mais sombrio do que parece. Desde que Hannah desapareceu na manhã de sábado, 13 de setembro, já se passaram mais de 3 semanas. E nenhum sinal dela. Se você está ouvindo isso agora, talvez você saiba onde ela está. Ou talvez conheça alguém que possa nos ajudar a encontrá-la. Por favor, ajude-nos a acabar com esse pesadelo. Ajude a trazer Hannah de volta para casa. Obrigado. Hannah Graham nasceu na Inglaterra, filha de John e Sue Graham, irmã mais nova de James. Aos 5 anos, sua família se mudou para os Estados Unidos, para Stratford Landing, no condado de Fairfax, Virgínia. Ela cresceu em uma família feliz. Era uma garota cheia de vida, curiosa, energética, brilhante, esportiva, talentosa, principalmente na música. Para todos ao seu redor, Hannah era uma força da natureza. Mas tudo mudou quando ela conheceu Jesse Leroy Matthew Jr. Daquele momento em diante, seu mundo ficou escuro, assustador. Nos registros fotográficos, Hannah sempre aparece sorrindo, desde a infância até a juventude, irradiando alegria. Para quem a conhecia, ela era inspiração. Hannah tinha um futuro brilhante, mas esse futuro foi destruído por um mal que frequentemente ronda este mundo, cruel, egoísta, degradado. Na quarta-feira, 12 de setembro de 2014, por volta das 21h30, Hannah deixou seu apartamento no Grand Mark e ia se encontrar com amigos. Às 23 horas, o grupo foi a um restaurante em Charlottesville para tomar um vinho. Depois, ela seguiu para uma festa nos apartamentos de Comandante Plaza, na Parforth Street. Em certo momento, Hannah não se sentiu bem e decidiu ir embora. Uma amiga ofereceu companhia, mas ela recusou. Sua casa ficava a poucos minutos dali. Mas, em vez de seguir para casa, Hannah caminhou na direção oposta, rumo ao restaurante Tempo, a alguns quarteirões de distância. As câmeras a registram andando pela cidade, passando por vitrines, indo em direção ao centro comercial. À primeiras da manhã, ela envia uma mensagem a uma amiga. Estou perdida e me sentindo mal. Provavelmente estava embriagada. Talvez tenha se perdido de verdade, ou talvez estivesse apenas desorientada. Naquela mesma noite, em outro ponto da cidade, Jesse Matthew, 32 anos, motorista de táxi e auxiliar de enfermagem, estava no bar Lazy Parrot, bebendo. Mais tarde, foi ao centro. Circulou por vários bares, tentando flertar com mulheres. Algumas relataram que o comportamento dele era inapropriado, invasivo. Foi então que seus caminhos se cruzaram com os de Hannah. No começo, ele a deixou passar, sem chamar atenção. Mas depois, ele a seguiu. Ela estava vulnerável, desacelerada, sozinha. As câmeras mostram. Hannah vagueia pelas ruas, sem rumo. Parece perdida. Matthew se aproxima. Coloca o braço em volta dos ombros dela. Juntos, caminham na direção do restaurante Tempo. Ele entra. Compra 2 bebidas. Não está claro se ela entrou com ele ou ficou na calçada, ou mesmo se bebeu algo. Às 1h20, Hannah envia sua última mensagem. Estou presa aqui. Soa estranho. Soa errado. No dia 14 de setembro, amigos de Hannah dão o alarme. Ela não responde mais. Ninguém consegue contato. Desaparecida.
Hannah não era o tipo de pessoa que desaparece sem avisar. Era responsável. Sua ausência causou pânico imediato. A polícia começou as buscas. Detetives estaduais e agentes federais foram acionados. O desaparecimento de Hannah mobilizou toda a comunidade. E o horror só estava começando. No passado, outras mulheres também desapareceram misteriosamente nesta região. Por isso, o caso de Hannah rapidamente ganhou atenção nacional. Era urgente encontrá-la. Graças à análise minuciosa de centenas de câmeras espalhadas pela cidade, os investigadores conseguiram reconstruir o trajeto de Hannah naquela noite. Cada passo, cada rosto, cada sombra, eles seguiram seus movimentos até o último instante e identificaram com quem ela estava. Enquanto isso, centenas de pessoas se reuniram na Universidade da Virgínia em solidariedade à família Graham. Voluntários se juntaram às buscas, incansáveis, determinados. Hannah havia tocado os corações de muitos, e agora, todos queriam fazer por ela o que ela sempre fez pelos outros. Jesse Leroy, Matthew Jr., nasceu e cresceu em condições difíceis. Na escola, sofreu bullying. Tinha problemas de fala, tinha dificuldades para aprender. Mas, apesar de tudo, conquistou uma bolsa integral de futebol na Liberty University. Superou obstáculos, pelo menos aparentemente, porque Jesse tinha outro lado, um lado obscuro. Em 2002, foi acusado de estuprar uma estudante da faculdade. Ele abandonou o campus logo após o incidente. No ano seguinte, ingressou em outra universidade. Mas aconteceu de novo. Mais uma acusação de estupro. Depois disso, Matthew largou os estudos. Passou de um emprego a outro. Trabalhou como motorista de táxi em Charlottesville. Conhecia bem a cidade. Em 2005, uma jovem foi atacada no condado de Fairfax, voltando do mercado. O agressor ameaçou matá-la se ela não obedecesse. Ela sobreviveu. Foi hospitalizada. A polícia recolheu amostras de DNA, mas não havia correspondência no sistema. A vítima ficou tão abalada que decidiu deixar o país. Voltou para a Índia. Curiosamente, familiares e conhecidos de Jesse o descreviam como alguém gentil, altruísta. Até ex-namoradas diziam que ele era encantador e carinhoso, mas os fatos mostravam outra realidade. Jesse Matthew era suspeito em pelo menos 12 ataques contra mulheres. Inacreditável. Uma amiga revelou à polícia. Jesse havia sido abusado sexualmente na infância, por 3 diferentes agressores. Um deles o violentava repetidamente e o forçava a manter silêncio. Não há confirmação por parte da família, mas Jesse insistia. Foi vítima, e isso, segundo ele, o transformou de alguém doce em alguém cruel. O pai de Jesse era alcoólatra, ausente. Chegou a ser preso por conduta obscena em 2006. Terá sido esse o exemplo que Jesse seguiu? A infância conturbada, o trauma, a raiva. Foi isso que o levou a se tornar um monstro, um assassino em série, ou havia algo mais profundo, uma obsessão, uma necessidade incontrolável? Em 19 de setembro, a polícia conseguiu um mandado de busca. Na casa de Jesse, encontraram um celular sem chip e um short masculino. Dentro do short, sêmen, sementes, DNA de Jesse e DNA de Hannah. Havia também vestígios do DNA de Hannah na porta do passageiro do carro de Matthew. No dia seguinte, um novo mandado foi expedido. A polícia recolheu mais evidências: telefone, roupas de cama, travesseiros, escova de dente, carteira, bituca de cigarro, fios de cabelo, até as fibras do tapete. Tudo. No terceiro mandado, confiscaram um short branco, uma camisa vinho e uma toalha com uma mancha marrom avermelhada. Matthew dirigia um Chrysler Sebring laranja. O veículo foi apreendido. Cães farejadores detectaram o cheiro de Hannah na entrada dos fundos do apartamento de Jesse, na porta do carro e até na lixeira próxima. Em 20 de setembro, Jesse foi até a delegacia. Pediu um advogado.
Se recusou a responder qualquer pergunta sobre Hannah. Depois disso, fugiu. Saiu do prédio, entrou no carro e desapareceu. As autoridades iniciaram uma busca nacional, urgente. Soube-se que ele emitiu nova carteira de identidade. Sacou quase todo o dinheiro da conta e, segundo fontes, sua família implorou: Jesse, por favor, diga a verdade. Ajude a encontrar Hannah Graham. A taia de Jesse, Alice Fletcher, contou à polícia que a família estava fazendo de tudo o que podia, para ajudar os pais de Hannah. Mas, em 24 de setembro, ele foi visto, num lugar improvável, na praia de Galveston, Texas. Sem seu carro, que havia sido apreendido, Jesse usava agora um Nissan Sentra azul de 1997, emprestado da irmã. Vivia numa barraca, isolado. Um transeunte o reconheceu pelas reportagens. Ligou para o 911. Matthew foi preso e levado à cadeia regional de Charlottesville, onde aguardaria julgamento. Enquanto isso, as buscas por Hannah continuavam, incansáveis. Até o dia 18 de outubro, em uma área de mata densa, atrás de uma casa abandonada, restos mortais foram encontrados. O cenário era macabro. Próximo dali, um cropped e um jeans, semelhantes aos usados por Hannah na noite do desaparecimento. A blusa estava do avesso, uma perna da calça também, um relógio. Mas nada de roupa íntima, sapatos ou celular. Um morador disse à polícia que, na manhã de 13 de setembro, viu um carro entrando pela estrada dos fundos da casa. Era o carro de Matthew. Os portões estavam fechados. O veículo estava vazio. Investigadores confirmaram. Jesse conhecia bem aquela área. Como ex-motorista de táxi, ele sabia onde estavam os lugares mais escondidos da cidade. Os restos foram levados para o legista-chefe do estado, Dr. Kevin Whaley, em Richmond. A causa da morte: asfixia, evidência clara de violência, fraturas no nariz, marcas de luta. Era Hannah Graham. O DNA encontrado no corpo e nas roupas confirmou. E com isso, Matthew foi formalmente conectado ao assassinato de Hannah. Mas o que a perícia revelou em seguida chocou ainda mais. As evidências também ligavam Jesse Matthew ao assassinato de outra jovem, Morgan Harrington, desaparecida em outubro de 2009. Seus restos mortais foram encontrados em janeiro de 2010, numa fazenda em Anchorage, Virgínia. O dono da fazenda achou que fossem ossos de animal, mas eram humanos. Morgan havia sido assassinada. Seu corpo estava a apenas 2 quilômetros do local onde Hannah foi deixada. Na camisa de Morgan, vestígios genéticos. DNA de Jesse Matthew. E mais, aquele mesmo DNA já havia sido registrado em um caso não resolvido de 2005, no condado de Fairfax. Mais uma vítima, mais um estupro, mais uma vida marcada para sempre. Agora, eram 3 mulheres, ligadas ao mesmo predador. Como alguém se torna um serial killer? Infância, genética, ambiente, decisões. Matthew era o resultado de tudo isso, uma combinação trágica entre o que lhe aconteceu e o que ele escolheu fazer com isso. Em 10 de fevereiro de 2015, Jesse Matthew foi formalmente acusado pelo assassinato de Hannah Graham, acusado de homicídio em primeiro grau e sequestro com intenção de estupro. A promotoria exigia pena de morte, mas em 2 de março de 2016, Matthew aceitou um acordo judicial. Confessou os assassinatos de Hannah e Morgan. Em troca, escapou da execução. O tribunal o condenou a 4 prisões perpétuas, sem direito à liberdade condicional. Também foi formalmente acusado pelo ataque de 2005 em Fairfax. O juiz David Schell declarou: as ações de Jesse Matthew foram desumanas, brutais, causaram terror. Durante a leitura da sentença, a mãe de Jesse gritou. Tiveram que retirá-la da sala. Jesse Matthew permaneceu em silêncio, sem emoção, até o fim. Conversava em voz baixa com seu advogado, sem demonstrar emoção. Mas pediu que o advogado transmitisse uma mensagem. Diga às famílias que me desculpem. Sinto muito.
Sinto muito por tudo. Mas existe perdão para o imperdoável? Nenhuma palavra, nenhum abraço, nenhum pedido de desculpas pode se comparar à dor de perder um filho. Mas talvez essa história possa, algum dia, dar lugar à cura para as famílias, para os amigos, para todos que ainda amam Hannah e Morgan. Após o julgamento, os pais de Hannah se mobilizaram, procuraram legisladores, exigiram mudanças. Porque em 2010, Jesse Matthew foi preso por invasão de propriedade. Foi condenado. Mas a lei da Virgínia não exigia coleta de DNA para esse tipo de crime. Se a amostra tivesse sido colhida, ele teria sido identificado e Hannah estaria viva. Em junho de 2018, o governador Ralph Northam assinou um projeto de lei. Agora, crimes menores também exigem registro genético. A partir de então, um simples erro pode revelar um predador. Esse avanço veio tarde demais para Hannah, mas pode salvar outras vidas. Após a morte da filha, a mãe de Hannah se dedicou à organização Save the Next Girl, Salve a Próxima Garota, criada em homenagem a Hannah. Seu objetivo: alertar, educar, prevenir, mostrar que o perigo existe, mesmo quando não parece. Em dezembro de 2020, Jesse Matthew foi transferido da prisão para um hospital em Richmond. Diagnóstico: câncer de cólon em estágio 4. Jill Harrington, mãe de Morgan, disse: "Não buscamos vingança. Nunca quisemos a morte dele. Queríamos que Jesse Matthew fosse parado. E ele foi." Em dezembro de 2022, Jesse Matthew ainda estava vivo. Seu estado atual é desconhecido, mas sua ameaça chegou ao fim. A história de Hannah Graham não é apenas sobre uma jovem desaparecida, é sobre predadores que vivem entre nós, silenciosos, educados, inofensivos. Eles andam nas mesmas ruas, frequentam os mesmos bares, sorrirem como qualquer um, e às vezes, apenas esperam. Hannah era inteligente, cuidadosa, sociável. Mas isso não foi suficiente. Bastou um passo em falso, um encontro errado, uma noite comum, para que tudo acabasse. E o mais aterrador, Hannah não foi a primeira. Seu desaparecimento foi a chave, que revelou uma série de crimes, que talvez jamais tivessem sido descobertos. Gostamos de pensar que vivemos num mundo controlado, que o mal é raro, exceção. Mas a verdade é diferente. O mal pode estar bem aqui, do nosso lado. Silencioso, comum, invisível. O caso de Hannah Graham nos lembra: a segurança é uma ilusão.